Muito bom, pessoal. Nós começamos então agora um novo capítulo e nós vamos trabalhar com integrais. Bom, o que seria integral? A integral é a operação inversa da derivada. Tudo que a derivada faz, a integral desfaz. Então nós vamos trabalhar um pouquinho aqui e daqui a pouquinho eu explico um pouquinho melhor, tá? Então, quando definimos uma integral de a até b em f de x dx, implicitamente assumimos que o a é menor que o b, porque quem está aqui embaixo é menor que quem está em cima, ou seja, ela vai de a até b. Mas a definição de limite é uma soma de rima, faz sentido que o a seja maior que o b. Tá, é a mesma informação porque o cálculo de área, que é a integral de rima, ou a soma de rima calculam a área, então tanto faz a ser maior que b ou b maior que a, mas na definição de integral, o a sempre vai ser maior que o b. Observe que se invertermos a e b, então o ΔX vai mudar, ou seja, a variação muda, né? Passa para ser b menos a, ou então a menos b. Portanto, a integral de b até a de f de x é menos a integral de ab de f de x dx. Então, se eu quiser inverter o intervalo, é só trocar o sinal aqui na frente, tá? Se a for igual a b, então o ΔX vai ser zero, lógico, né? Qual que é a variação de 2 entre 2, 3 entre 3? É sempre zero, tá? E aqui, vou colocar um pequeno exemplo aqui, ó. Imagine o seguinte, eu quero calcular essa área aqui. E a minha função é y igual a constante. Então, eu quero calcular a integral de uma constante dx, porque está variando em x, de a até b. Bom, eu sei que isso aqui vai ser uma área, certo? Para integrar, como eu disse, a integral é a operação inversa da derivada. Então, se nós olharmos na tabela, vocês têm a tabela aí para poder consultar, a integral de a até b de c dx vai ser c que multiplica x a primeira sobre 1 variando de a até b, ou seja, vai ser c de b elevado a primeira sobre 1 menos a elevado a primeira sobre 1, como b a primeira é 1, é b e a primeira é a, e o 1 não vai interferir, vai ficar c que multiplica b menos a, exatamente como está aqui, certo? Então essa é a área para essa figura aqui, tá? C que multiplica b menos a, porque tem uma constante, essa constante é essa altura aqui que eu tenho aqui em cima, aqui, tá? Na verdade, o que é esse c? É a altura, né? Ó. Então é como se fosse a altura vezes, e o b menos a é a base, ou seja, base vezes altura, ou uma área de um retângulo, tá? Daqui a pouco eu vou fazer mais um exemplo, mas vou já tentar fazer um exemplo aqui mais fácil para vocês, né? Imagine que eu queira fazer o seguinte, eu quero calcular a área, deixa eu só apagar essas duas informações que estão aqui. Pronto. Eu quero calcular a área desse retângulo aqui, ó. Aqui é 3, aqui é 6 e a altura aqui é 4. Então, esse retângulo, quanto que ele mede? Ele mede 4 de altura, 3 menos 6, 3 por 3 de largura, ou seja, a área do meu retângulo é fácil calcular, é 3 vezes 4, que é 12. Então, a integral da constante, qual que é a constante? 4 dx, que está variando em x, de quem? De 3 até 6. O x varia de 3 até 6. Isso aqui é 4x variando de 3 até 6, que é igual a 4 que multiplica 6 menos 3, que é igual a 4 vezes 3, que é 12. Ah, perfeito, né? A pergunta é, para que eu quero, então, calcular essa área aqui, se eu já sabia fazer a área do retângulo? Bom, é simples, né? Porque nem sempre vai ser um retângulo, tá? E vou dar um exemplo agora aqui, como nem sempre vai ser um retângulo, né? Olha lá. Imagine que agora aqui eu tivesse uma parábola. Tá lá. Aqui é x, aqui é y, esse aqui é y igual a x ao quadrado. Isso é uma parábola. Imagina agora que eu quero aqui 2. Se aqui é 2, essa altura aqui é 4, tá certo? E aí a pergunta é, eu quero essa área aqui debaixo da curva. Bom, se eu quisesse toda essa área aqui, era 2 vezes 4, era 8.
Então essa área aqui, ó, como está abaixo dessa linha, tem que ser menor que 4, concorda? Se a área toda é 8, essa metade é 4, essa metade é 4, está para baixo da curva, tem que ser menor de que 4. Então eu vou calcular integral de 0 até 2, porque começa aqui no 0, vai até o 2, de x ao quadrado dx. De acordo com a regra, a integral de x elevado a n dx é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 variando de a até b. Como a variação de 0 até 2, então significa x 2 mais 1 sobre 2 mais 1 variando de 0 até 2, que vai ser x a terceira sobre 3 variando de 0 até 2, que vai ser 2 a terceira sobre 3 menos 0 a terceira sobre 3. E vai ficar aqui 8 sobre 3 menos 0, ou seja, a área é 8 sobre 3. Se eu dividir 8 sobre 3, vai dar bem menor do que 4, tá certo? Então, essa aqui é a unidade de área. Então, a integral, entre muitas outras informações, serve para calcular as áreas, tá? Vamos continuando e vendo mais alguns casos. Propriedade. A integral de c dx então é c que multiplica b menos a em qualquer constante. A integral de f de x mais g de x é a integral de f de x mais a integral de g de x, ou seja, eu posso separar. A integral de uma constante que multiplica f de x é a constante que multiplica a integral. E f de x menos g de x é a integral de f de x menos a integral de g de x. Tá? Então, algumas propriedades. E aí, eu falei para vocês agora há pouco que o que a integral faz é a derivada desfaz ou o contrário. Então, vamos fazer o seguinte. Imagine que y seja x a terceira. Quem que é a derivada? Y' vai ser 3x ao quadrado. Então, a integral de 3x ao quadrado vai ter que dar x terceira, concorda? Vamos ver se isso é verdade. Eu não vou colocar intervalo aqui, depois eu explico um pouquinho mais para frente por quê. Então, esse aqui vai ficar o 3 é uma constante, ó. A constante pode sair aqui para fora multiplicando. Integral de x quadrado dx. E de acordo com a regra, quando eu integro, eu somo 1 no expoente e repito aqui embaixo, variando de a até b, certo? Os intervalos que eu tenho. Ou seja, vai ficar 3x terceira sobre 3, variando do a até o b, cancelou, ficou x terceira variando de a até b. Então, se tiver uma variação, x terceira, veja aqui, bateu que é a mesma resposta, né? Muito bem, então vamos fazer agora alguns outros exercícios. Utilize as propriedades para fazer essa integração. Então, olha lá. Integral de 0 até 1 de 4 mais 3x quadrado dx, entre parênteses. Isso aqui vai ser a integral de 0 até 1 de 4 dx mais 3 integral de x quadrado dx, também de 0 até 1. Tá? O que eu fiz? Separei a soma em duas, coloquei a constante lá fora. Vou colocar essa constante aqui de novo, ó, de 0 até 1. Você concorda que aqui ficou x a 0? Ficou 1 que é x a 0, dx. Mais 3, integral de 0 até 1 de x ao quadrado dx. Integrando, 4 que multiplica x a 0 mais 1 sobre 0 mais 1, porque a regra é soma 1, tá certo? Variando de 0 até 1, mais 3 que multiplica x terceira sobre 3, porque era 2, soma 1, ficou 3, variando de 0 até 1. 4x mais, cancelou, ficou x a terceira. Os dois intervalos variam de 0 até 1. Então, o que eu faço? Primeiro eu coloco 1 no lugar do x, 4 vezes 1 mais 1 a terceira, menos, depois eu coloco 0 no lugar do x. 4 vezes 0 mais 0 a terceira. Aqui vai dar 0, aqui vai ficar 4 mais 1, resposta é 5. Bom, essa parte é simples assim, desse exercício daqui, do 21 até o 25, depois no final eu coloco essa lista novamente, tá? Teorema fundamental do cálculo. Então, a integral embaixo da curva, como eu disse, né, essa integral aqui de a até x, ela vai ser calculada com a integral. Então, encontre a área sobre a parábola x² de 0 até 1. Então, se eu for fazer a figura aqui, ó, x², só me interessa essa parte,
e só me interessa de 0 até 1. Então, essa parte aqui que me interessa. Aqui é o x e aqui é o y. Mesma coisa. Integral de x quadrado de 0 até 1 dx. Isso aqui vai ficar x a 2 mais 1 sobre 2 mais 1, variando de 0 até 1. Ou x a terceira sobre 3, variando de 0 até 1, que é 1 a terceira sobre 3, menos 0 a terceira sobre 3, que é 1 terço. Então, essa área que está pedindo aqui é 1 terço de unidade de área. Se fosse a área inteira, 1 vezes 1 seria 1. Como é metade, seria 1 sobre 2, mas ela é menor. Então, 1 terço faz sentido que seja menor, né? Calcule a integral de 3 até 6 de dx sobre x. Isso aqui é o mesmo que integral de 3 sobre 6 de 1 sobre x dx. E na nossa tabela está assim, ó. A integral de dx sobre x é ln de x. Está lá já na tabela. Então, aqui eu vou fazer ln de x variando de 3 até 6. Ou seja, ln de 6 menos ln de 3, que é ln de 3. Então, essa resposta aqui é ln de 3? Não, né? Não dá para simplesmente você falar isso aqui, né? Então, a resposta é ln de 6 menos ln de 3. O que eu posso fazer aqui é uma propriedade logarítmica que diz o seguinte: ln de 6 é o mesmo que ln de 2 vezes 3 menos ln de 3. E isso aqui vai ser ln de 2 mais ln de 3 menos ln de 3. E aí, assim, cancela esses dois e a resposta é ln de 2. Tá? Então, é assim que eu devo calcular esses casos aqui. Simplificar sempre que for possível, tá? Então, muito bom. Então, esse foi o exemplo número 7. Vamos seguindo em frente, dá para poder ficar mais claro como é que se resolve esses exercícios, né? Deixa eu avançar aqui. O próximo exemplo é o exemplo 8. O exemplo 8 ele fala o seguinte para nós: encontre a área sobre a curva cosseno de 0 até b. E o b varia de 0 até 2π. Então, muito bom. Para poder fazer esse cálculo aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a integral do cosseno de b, variando de 0 até π, sobre 2db, porque a variação é em b. A integral de cosseno de b está na tabela, né? Integral de cosseno de u du está na tabela, certo? É seno de u. Então, aqui vai ficar seno de u variando de 0 até π sobre 2. Ou seja, seno de π sobre 2 menos seno de 0, que vai dar seno de π sobre 2 é 1, seno de 0 é 0, 1 menos 0, 1. Certo? Então, tá lá. O próximo, exemplo 9. O que está errado nesse cálculo? Bom, vamos tentar entender uma coisa. O que nós estamos calculando, e o que eu disse aqui, a integral calcula a área. Vamos fazer essa função aqui, ó. 1 menos x quadrado. 1 menos x quadrado, ele tem que estar somando entre menos 1 e 3. Só que a função 1 menos x quadrado, quem que é? Se o x for menos 1, 1 sobre menos 1 é menos 1. Está aqui. Se o x for 0, não existe. Então, aqui não existe. Se o x for 2, é 1 sobre 4. Então, aqui no 2 é 1 sobre 4. Ou seja, essa curva faz isso aqui em cima, né? E aqui embaixo ela faz isso aqui. Tá? Essa é a curva dessa função aqui. Vocês devem se lembrar de fundamentos de cálculo, né? Na verdade, ela faz aqui a parte aqui de cima porque ela é positiva, né? As duas partes são positivas. Então, não tem essa parte aqui de baixo nada, né? Então, essa aqui é a curva dessa função, ou seja, não está definido zero. Eu consigo calcular essa área? Não consigo. Por isso que eu não posso fazer essa conta aqui, tá? Então, para calcular, tem que ser um intervalo contínuo. Como não tem intervalo contínuo entre 1 e 3, menos 1 e 3, tem uma indefinição no zero, eu não poderia fazer. Poderia calcular de menos 1 até 0, de 1 sobre x² dx,
mais de 0 até 3 de 1 sobre x² dx. Mas ainda não dá para calcular porque não tem o zero. Isso aqui nós vamos aprender mais daqui a algumas semanas, tá? Então não calcula ainda. Exercício 5.3 está aqui, do 7 ao 11, também está na lista no final. E do 19 ao 42, também está na lista no final. 5.4, integrais indefinidas e teorema da variação total. Então, no exemplo aqui, podemos fazer que x² dx é x³ sobre 3, porque soma 1, mais uma constante. E aí, quando é indefinida, tem uma constante chamada constante de integração, porque eu não chego no final. Então, como é que eu faço para conferir? A derivada dessa função é o x². Então, se eu derivar, tem que voltar à função. Então, o exemplo 1 fala, encontre a integral indefinida geral para essa aqui. Por quê? Eu posso separar em duas partes. Então, eu vou ter integral, vou colocar o 10 lá fora, x² dx aqui, menos 2 integral de secante ao quadrado de x dx. Para poder fazer isso aqui, eu vou ter que ir lá e olhar na minha tabela como é que encontra essas respostas aqui, tá certo? Porque na tabela tem a integral de u, tá assim, né? U elevado a n du é u elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante. E a integral da secante ao quadrado de u du, pela nossa tabela, vai estar que é tangente de u mais constante. Então, os dois têm na tabela. Então, eu vou colocar aqui. Esse 10 continua, o x² ganha 1, fica x² sobre 5, menos o 2, integral da secante é tangente de x, e os dois têm constante, constante 1 e constante 2, as duas constantes são uma única constante que eu posso chamar de k. Dá para simplificar? Dá para simplificar o 10 com 5, portanto vai ficar 2x² menos tangente de x mais constante. Tá? A constante CK ou a constante CC, tanto faz, não há diferença nenhuma para nós na hora de calcular, tá? Então dá para utilizar as duas regras aqui. Perfeito? Então, pessoal, tranquilo até aqui? Então nós vamos agora seguir e vamos calcular os próximos exemplos. Tá acabando já. Calcule a integral de cosseno sobre seno ao quadrado de θ. Bom, para calcular essa integral aqui, eu não consigo calcular ela direto, então tenho que separar. Eu vou colocar que ela é uma integral de cosseno de θ sobre seno de θ vezes 1 sobre seno de θ de θ. E aí, essa integral aqui, ó, cosseno sobre seno é cotangente de θ. 1 sobre seno é cossecante de θ. E na minha tabela tem essa integral. Integral de cossecante de θ vezes cotangente de θ de θ vai ser igual a menos cossecante de θ mais constante. Então, essa integral aqui vai ser menos cossecante de θ mais constante. Sempre que tiver dúvida, vai lá e olha na tabela. Calcule a integral de 0 até 3 de x ao cubo menos 3x. Mesma coisa. Integral de x à terceira de 0 até 3 dx menos 6 integral de x dx. Veja que está definido para o intervalo de 0 até 3, né? Porque x é a terceira. Está definido o intervalo de 0 até 3, porque é x. Isso aqui vai ficar x² sobre 4, variando de 0 até 3, menos 6, que multiplica x² sobre 2, variando de 0 até 3. Aqui não dá para simplificar nada, então eu posso colocar 3² sobre 4, sobre 4 ou sobre 3, né? Sobre 4, menos 0² sobre 4, menos 6 com 2, que simplifica, fica 3, no lugar do x vai ficar 3 ao quadrado menos 0 ao quadrado. Aqui dá 81 sobre 4, aqui é 0, menos 3. Aqui, vezes 3 ao quadrado menos 0 é 3 ao quadrado, que é 9.
3 vezes 9, 27. Então tá aqui. Se quiser juntar tudo num lugar só, também dá, né? Tudo sobre 4, 81. 81 vezes 27 dá 108, é isso, né? 4 vezes 7, 28, certinho. Portanto, isso aqui é menos 27 sobre 4. Vai falar assim, mas essa resposta é negativa. Sim, é negativa. Se fosse uma área, a área eu poderia dizer que a resposta era 27 sobre 4. Como é uma integral, ela poderia representar qualquer outra informação, então eu posso deixar negativo também. Tá? Exemplo 4. Encontre a integral de 0 até 2. Mesma coisa, ó. Primeiro, olha, está definido 0 até 2, está definido 0 até 2, está definido 0 até 2, porque aqui o x não pode ser negativo nunca, então não vai zerar. E isso aqui é dx. Muito bom, então vai ficar 2 integral de x a terceira dx de 0 até 2, menos 6 integral de 0 até 2 de x, mais 3 integral de 1 sobre x quadrado mais 1 dx. Esse aqui integra direto, 2x a quarta sobre 4 de 0 até 2, 6x ao quadrado sobre 2 de 0 até 2, o expoente era 1, né? Ficou mais 3. Quem que é a integral de 1 sobre x quadrado mais 1? Se vocês olharem na tabela, vai ser arco tangente de x, variando de 0 até 2. E aí você vai ter aqui, simplificou, ficou x a quarta sobre 2 de 0 até 2, simplificou, ficou menos 3x quadrado de 0 até 2, e aqui no simplifico vai ficar 3 arco tangente de x de 0 até 2. Agora coloca o primeiro 2, depois o 0. 2 a quarta sobre 2 menos 0 a quarta sobre 2, menos 3 que multiplica 2 ao quadrado, menos 0 ao quadrado, mais 3 que multiplica arco tangente de 2, menos arco tangente de 0. 2 a quarta é 16, 16 sobre 4 sobre 2 é 8. Menos 0, não preciso. 2 ao quadrado é 4, 4 menos 0 é 4, 3 vezes 4, 12. Mais 3, arco tangente de 2, e arco tangente de 0 é 0. Então, para terminar esse aqui, eu posso colocar o menos 4 na frente, e vai ficar que é 8 menos 12 menos 4, mais 3, arco tangente de 2. Tá lá. Essa é a resposta para esse exercício. Um último exercício aqui, que é um exercício aplicado, exemplo 6, dá para poder ver aplicações também de cálculo. Uma partícula move-se ao longo de uma reta de tal forma que sua velocidade no instante t, então lá, velocidade de t é t ao quadrado menos t menos 6, medida em metros por segundo. A. Enquanto o deslocamento da partícula durante o período de 1 até 4 segundos. Para calcular o deslocamento é sempre o S final menos o S inicial. Mas agora? Não sei quem que é. Mas vamos escrever a velocidade de outra forma? Velocidade não é variação do espaço pela variação do tempo? Então, eu posso dizer que ds dt é t ao quadrado menos t menos 6. Ou eu posso dizer ainda que ds é t ao quadrado menos t menos 6 vezes dt. Porque o dt estava dividindo, passou multiplicando. Se eu quero tirar o dt, eu tenho que integrar, né? Integra dos dois lados. Se eu integrar dos dois lados, o que eu vou ter aqui? Então, a integral de ds é s, tá certo? A integral de t ao quadrado vai ficar t a terceira sobre 3. A integral de menos t vai ficar menos t ao quadrado sobre 2. E a integral de 6 vai ficar menos 6t. Tudo isso aqui variando de 1 até 4. Certo? Então eu vou ter aqui que o meu S vai ser, no lugar do t vai ser 4. Então eu vou colocar
4 terceira sobre 3, menos no lugar do t é 4, 4 ao quadrado sobre 2, menos 6 vezes 4. Menos no lugar do t agora é 1. 1 a terceira sobre 3, menos 1 ao quadrado sobre 2, menos 6 vezes 1. O S vai ficar igual a 4 a terceira, é 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64 sobre 3, menos 4 ao quadrado, 16, 16 por 2, 8. 6 vezes 4, 24. Menos, esse aqui vai sair do parênteses e vai ficar menos 1/3, esse aqui vai sair do parênteses e vai ficar mais 1/3, esse aqui vai sair do parênteses e vai ficar mais 6. Desculpa, aqui é meio, né? Vamos juntar todo mundo que é possível. 64 menos 1, 63 sobre 3. Menos 8 menos 24, menos 32, menos 32 mais 6, menos 26. E ficou mais meio. Esse aqui dá para simplificar, né? Dá 21, tá certo? Então vai ficar 21 menos 26 mais meio. 21 menos 26 é menos 5, então o S é menos 5 mais meio, o mínimo é 2, menos 10 mais 1, que é menos 9 sobre 2, ou seja, o deslocamento é menos 9 sobre 2, ou 4,5 para a esquerda, para o sentido contrário, tá certo? Então aqui fica a lista do capítulo 5.4, também está no final para vocês. Qualquer dúvida, pergunta, tá? Essa aqui é matéria para a nossa próxima prova. Está aqui a lista 5.2, 5.3 e 5.4. Desejo a todos uma ótima tarde, uma boa semana. Nos encontramos na nossa live, tá ok? Um grande abraço a todos.